Teresa Fusco era uma adolescente vibrante de 16 anos, descrita por quem a conhecia como uma jovem de personalidade borbulhante, embora ocasionalmente demonstrasse a timidez típica de sua idade. Aluna do penúltimo ano da East Rockaway High School, em 1984, ela nutria o sonho profundo de se tornar professora de dança, dedicando-se com paixão às aulas de balé e sapateado. A vida de Teresa em Lynbrook, Nova York, parecia seguir o roteiro de uma juventude tranquila, dividida entre o amor pelos dois irmãos, a proximidade com a mãe, Connie, e os planos de visitar o pai no Queens. Contudo, na noite de 10 de novembro de 1984, após ser dispensada inesperadamente de seu trabalho temporário em uma pista de patinação local, Teresa iniciou uma caminhada de poucos metros rumo à casa de uma amiga que jamais seria concluída. O desaparecimento da favorita da família mergulhou a pacata comunidade de Long Island em um mistério sufocante que perduraria por 4 décadas. O que parecia ser apenas uma noite difícil para uma adolescente se transformou em um labirinto de erros judiciais e avanços científicos que testariam os limites da justiça. Teresa Fusco era descrita como uma adolescente típica de 16 anos, possuidora de uma personalidade vibrante e alegre, embora apresentasse momentos de introspecção comuns à sua idade. No outono de 1984, ela cursava o penúltimo ano na East Rockaway High School e nutria o profundo desejo de se tornar professora de dança, dedicando-se com paixão ao balé e ao sapateado. Seus pais, Thomas Fusco e Connie Napoli, eram divorciados, mas ambos mantinham uma presença ativa e afetuosa na vida dos 3 filhos. Enquanto seu pai residia no Queens, Teresa morava com sua mãe em Lynbrook, uma pacata localidade em Long Island, mantendo com ela uma relação de extrema proximidade. Na tarde de sábado, 10 de novembro de 1984, a jovem preparava sua mala para visitar o pai no dia seguinte, mas antes precisava cumprir seu turno de trabalho semanal na lanchonete da pista de patinação Hot Skates, situada a poucas quadras de sua casa. Ela chegou ao emprego por volta das 17h30, com o plano de, após o expediente, encontrar sua melhor amiga, Lisa, e pernoitar na residência desta. Contudo, a noite tomou um rumo infeliz quando Teresa se envolveu em uma discussão com seu namorado e, posteriormente, em um desentendimento com o gerente assistente da lanchonete. O gerente a repreendeu severamente por não ter limpado as mesas do estabelecimento de forma adequada, o que resultou em sua demissão imediata no meio do turno. Teresa registrou sua saída no relógio de ponto exatamente às 21h47, sendo vista por colegas deixando o local em prantos e visivelmente transtornada. Vestindo um suéter e calças jeans, ela iniciou a caminhada de aproximadamente 500 metros que deveria levá-la de volta para casa ou ao encontro de sua amiga. Mas Teresa nunca chegou a nenhum desses destinos, desaparecendo sem deixar rastros naquela noite fria de novembro. A ausência de Teresa foi notada por sua mãe, Connie Napoli, na manhã seguinte, quando percebeu que a cama da filha não havia sido utilizada e que a mala que ela começara a arrumar permanecia intocada no chão. Connie inicialmente supôs que Teresa estivesse na casa de Lisa, mas ao telefonar para a amiga, descobriu com pavor que a filha jamais aparecera por lá. Diante do silêncio de todos os amigos da jovem, a polícia de Lynbrook foi acionada, mas os oficiais inicialmente trataram o desaparecimento como uma simples fuga de adolescente, acreditando que Teresa estivesse apenas chateada por ter sido demitida e brigado com o namorado. A família rejeitou veementemente essa hipótese, argumentando que a jovem deixara para trás todas as suas economias em dinheiro e objetos pessoais, algo impensável para alguém que planejava fugir. O clima de insegurança na cidade já era latente, pois menos de 5 meses antes, em 12 de junho de 1984, Kelly Morrissey, uma amiga de 15 anos de Teresa, havia desaparecido após ser vista caminhando pela Earl Avenue. A situação se agravou meses depois, em 26 de março,
de 1985, quando Jacqueline Martarella, de 19 anos, também sumiu em uma localidade próxima. Langbrook, descrita como uma área residencial de classe média, com cerca de 20.000 habitantes e casas de estilo colonial, viu sua tranquilidade ser substituída pelo medo coletivo. A frequência desses sumiços misteriosos de mulheres jovens levou a comunidade local a apelidar a região de Triângulo de Lynbrook, em uma alusão sombria ao Triângulo das Bermudas. Durante as semanas de busca, Connie Napoli sofreu com trotes telefônicos cruéis. Em um deles, uma voz feminina sussurrava desesperadamente que era Teresa e que não conseguia respirar. Um tormento que perdurou por quase um mês até que as esperanças de encontrar a jovem viva fossem brutalmente encerradas. Em 5 de dezembro de 1984, quase um mês após o desaparecimento, 2 rapazes de 14 anos faziam uma descoberta aterradora enquanto brincavam perto dos trilhos da Long Island Railroad, entre a Rockland Avenue e a Park Place. O local, conhecido pelas crianças da vizinhança como The Fort, ficava a menos de 800 metros da pista de patinação, onde Teresa fora vista pela última vez. Escondido sob um palete de madeira e uma camada de folhas secas, os adolescentes encontraram o corpo nu de Teresa Fusco. A perícia técnica e os exames de autópsia confirmaram que a jovem fora vítima de um crime brutal. A causa da morte foi identificada como estrangulamento por ligadura, realizado com o uso de uma corda ou cordão. Além da asfixia, Teresa apresentava marcas de agressão física severa, tendo sido espancada na região do rosto, e exames forenses confirmaram que ela sofrera violência sexual. Durante o procedimento médico-legal, suaves vaginais foram coletados e revelaram a presença de sêmen e espermatozoides do agressor, evidências biológicas que foram preservadas para futuras análises. O estado avançado de decomposição em que o corpo se encontrava dificultou a determinação precisa do momento exato do óbito, mas os especialistas acreditaram que o assassinato ocorrera na mesma noite do desaparecimento ou nos dias imediatamente subsequentes. O local onde o cadáver foi abandonado sugeria que o assassino possuía um conhecimento íntimo da região, pois escolheu um ponto que, embora próximo a locais movimentados, ficava suficientemente afastado das trilhas principais para permanecer oculto por semanas. A brutalidade do crime contra Teresa Fusco, somada aos outros desaparecimentos, colocou a polícia do Condado de Nassau sob uma pressão pública sem precedentes, forçando o início de uma investigação de larga escala que envolveu o interrogatório de aproximadamente 400 pessoas. Em 5 de março de 1985, os detetives concentraram suas atenções em John Restivo, um homem de 27 anos que trabalhava no ramo de transportes da família. Ele foi levado para interrogatório após as autoridades receberem informações de um homem com histórico de problemas de saúde mental, o qual alegava que Restivo sabia quem eram os responsáveis pela morte de Teresa. Durante os 2 dias em que foi questionado, Restivo acabou mencionando os nomes de John Cogat, de 22 anos, e Dennis Halstead, de 31 anos, como indivíduos que ocasionalmente prestavam serviços para ele e seu irmão em uma empresa de mudanças. John Cogat já era uma figura de interesse para a polícia por ter namorado Kelly Morrissey, a jovem de 15 anos que ainda permanecia desaparecida. Para tentar colher provas contra o grupo, a polícia obteve autorização judicial para grampear o telefone de Dennis Halstead. Em uma gravação de apenas 20 segundos de duração, os investigadores capturaram Halstead, respondendo com um simples "é", quando questionado se havia matado Teresa, embora ele mais tarde tenha sustentado que sua resposta fora puramente sarcástica diante das acusações. Apesar de John Cogat, Dennis Halstead e John Restivo possuírem álibis consistentes para a noite do sequestro de Teresa, a polícia de Nassau permaneceu cética e focada na tese de que os 3 agiram em conjunto, utilizando a van de Restivo para cometer o crime. Mesmo sem evidências físicas imediatas que ligassem os homens ao assassinato, a pressão para resolver o caso e o histórico de convivência entre os suspeitos e outras vítimas
tornaram-se o pilar central da estratégia investigativa inicial. John Cogat foi levado para a delegacia de polícia e submetido a 3 exames de polígrafo sucessivos para testar sua veracidade em relação ao caso. Embora os resultados desses exames não indicassem qualquer sinal de decepção, os investigadores mentiram deliberadamente para o jovem, afirmando de maneira enganosa que ele havia falhado em todos os testes realizados para aumentar drasticamente a pressão psicológica exercida sobre ele. O processo de interrogatório que se seguiu foi conduzido de forma extremamente rigorosa, estendendo-se por 18 horas ininterruptas de privação sensorial e física. Durante esse longo e exaustivo período, Cogat não recebeu alimentação adequada e foi impedido de dormir, o que o levou rapidamente a um estado de exaustão física e mental absoluta. Somente após esse prolongado período de desgaste sistemático é que os detetives conseguiram obter uma confissão formal assinada. É imperativo notar que o documento assinado foi, na realidade, a 6ª versão dos fatos apresentada durante a noite, pois as 5 tentativas anteriores de construir uma narrativa lógica não satisfizeram as expectativas dos oficiais e foram descartadas sem sequer serem registradas oficialmente. Nesta confissão final, que foi inteiramente redigida à mão por um dos detetives presentes, Cogat declarou que ele, Dennis Halstead e John Restivo estavam circulando na van de Restivo quando avistaram Teresa Fusco e ela teria aceitado entrar voluntariamente no veículo. A narrativa forçada detalhava minuciosamente que, após a jovem supostamente recusar avanços sexuais, ela teria sido despojada de suas roupas e estuprada pelos homens dentro da van e, posteriormente, em um cemitério local, onde Cogat finalmente a teria estrangulado com o uso de uma corda antes de descartar o corpo. A família da vítima e seus entes queridos rejeitaram imediatamente essa versão dos fatos, sustentando com firmeza que Teresa era uma adolescente extremamente cautelosa e que jamais teria aceitado carona de completos estranhos sem antes comunicar sua mãe sobre seu paradeiro exato. Além dessa confissão, a polícia alegou ter encontrado 2 fios de cabelo na van de Restivo que seriam microscopicamente idênticos aos de Teresa desde a raiz até a ponta, apresentando inclusive os mesmos tratamentos químicos artificiais. No entanto, Restivo defendeu-se vigorosamente afirmando que sua van estava totalmente inutilizável, apoiada sobre blocos de construção e sem as rodas na noite em que o crime ocorreu, tornando tecnicamente impossível que ela tivesse circulado pela cidade, conforme alegado pela acusação. A estratégia jurídica adotada pelo sistema de justiça foi processar os 3 suspeitos de maneira separada para maximizar as chances de obter condenações e fortalecer os argumentos técnicos da acusação. Em março de 1986, John Cogat foi o primeiro a enfrentar o julgamento formal perante o Tribunal do Condado. O caso apresentado contra ele baseou-se fortemente em sua própria confissão assinada e nos cabelos altamente controversos encontrados na van de Restivo, resultando em seu veredicto de culpado pelas acusações de estupro e homicídio de 2º grau. Ele recebeu uma sentença severa que variava de 31 anos e 6 meses de detenção até a prisão perpétua. Posteriormente, em novembro de 1986, Dennis Halstead e John Restivo foram levados a julgamento conjuntamente pelos mesmos crimes brutais. Ambos foram igualmente considerados culpados e sentenciados a cumprir uma pena de 33 anos e 4 meses à prisão perpétua. Durante todo o processo judicial, a evidência física considerada crucial limitou-se quase exclusivamente à análise microscópica dos fios de cabelo, uma técnica pericial que já naquela época sofria graves alegações de falta de rigor estatístico e de possível plantio deliberado por parte dos investigadores do caso. Mesmo após serem transferidos para prisões estaduais de segurança máxima, os 3 homens continuaram a insistir veementemente em sua total inocência em relação ao crime, iniciando uma árdua batalha legal que se arrastaria por quase 4 décadas contra as decisões proferidas pelos júris. Para tentar corroborar as condenações na época,
Os promotores também apresentaram testemunhos de informantes de presídios, que alegaram falsamente ter ouvido confissões detalhadas dentro das celas, embora esses indivíduos tivessem seus próprios problemas graves com a lei e buscassem benefícios em suas próprias sentenças criminais. No ano de 1994, a prestigiada organização sem fins lucrativos, Centurion Ministries, iniciou um trabalho de análise minuciosa para revisar o caso e buscar a liberdade dos 3 condenados. Alguns anos mais tarde, em 1997, a organização Innocence Project também se envolveu formalmente na defesa, focando especificamente nas novas possibilidades oferecidas pelas tecnologias emergentes de análise de material genético. Os primeiros grandes avanços científicos ocorreram ainda na década de 1990, quando testes modernos de DNA foram realizados nas amostras de sêmen que haviam sido coletadas durante a autópsia de Teresa Fusco. De maneira absolutamente surpreendente para as autoridades, os resultados laboratoriais iniciais excluíram John Kogat, Dennis Halsted e John Restivo como os possíveis contribuintes do material genético encontrado no corpo da jovem vítima em todas as ocasiões em que os testes científicos foram repetidos. O Estado de Nova York, contudo, rejeitou prontamente essas conclusões, argumentando que as preparações vaginais testadas não eram as melhores amostras originais disponíveis e poderiam ter falhado em capturar o perfil genético dos 3 homens acusados. A promotoria do Condado de Nassau apresentou então uma nova hipótese especulativa para explicar a presença do DNA de um homem desconhecido, sugerindo que Teresa teria tido um encontro sexual consensual com um indivíduo não identificado pouco antes do seu suposto sequestro e morte. Essa teoria foi imediatamente refutada pela mãe de Teresa e por sua melhor amiga, Lisa, que testemunharam perante as autoridades que a adolescente era virgem na época do crime e que tal cenário de relação consensual seria impossível dado o comportamento e os valores dela. A reviravolta definitiva neste caso complexo começou quando a dedicada equipe de defesa obteve finalmente acesso aos registros de propriedade das evidências físicas e descobriu a existência esquecida de um suave vaginal totalmente intacto que permanecia guardado e que nunca havia sido submetido a qualquer tipo de exame laboratorial prévio. Após garantirem uma ordem judicial específica para a testagem desse material preservado, o novo exame de DNA confirmou que o perfil genético era inteiramente consistente com o DNA desconhecido encontrado anteriormente nas outras amostras, reforçando assim a exclusão científica total dos 3 homens que já haviam passado 18 anos encarcerados injustamente. Paralelamente a essa descoberta genética, o Dr. Peter de Forest, o perito que havia testemunhado originalmente para a acusação em 1986, apresentou uma declaração juramentada revisando completamente suas conclusões após 20 anos de estudos científicos adicionais na área forense. Ele explicou tecnicamente que os fios de cabelo encontrados na van apresentavam o fenômeno conhecido como formação de faixas na raiz, um processo de degradação estrutural causado por bactérias que consomem a haste capilar somente após a morte do indivíduo. Segundo as novas explicações do especialista, esse tipo de alteração pós-morte só ocorre em cabelos que permanecem presos a um cadáver por um período de pelo menos 8 horas contínuas. Como a própria teoria oficial da acusação afirmava que Teresa Fusco esteve na van apenas enquanto estava viva ou por poucos minutos durante o rápido transporte do corpo, seria biologicamente impossível que ela tivesse depositado naturalmente aqueles cabelos específicos no veículo naquele breve intervalo de tempo. Descobriu-se ainda, para o choque da defesa, que os cabelos coletados durante a autópsia original foram armazenados de forma negligente em envelopes sem qualquer lacre no laboratório policial, o que permitiu de forma evidente a contaminação cruzada ou o plantio deliberado das amostras na van para fabricar uma conexão artificial entre os suspeitos e a vítima. Devido a essas novas evidências científicas e a constatação de graves falhas processuais, o sistema judicial
foi finalmente forçado a reagir, levando à anulação das condenações após quase 2 décadas de prisão injusta. A reviravolta jurídica definitiva ocorreu no dia 11 de junho de 2003, quando, após 18 anos de encarceramento injusto, as condenações de John Restivo, Dennis Halstead e John Cogat foram finalmente anuladas, resultando na libertação imediata dos 3 homens. Embora tenham recuperado a liberdade física, o sistema judicial ainda não havia encerrado o caso contra John Cogat, que foi obrigado a enfrentar um novo julgamento no ano de 2005, pois o estado de Nova York ainda considerava sua confissão original como uma prova legalmente válida. Este novo processo tornou-se um marco histórico no sistema judiciário do estado, pois, pela primeira vez na história jurídica de Nova York, foi permitida a participação de um especialista em falsas confissões, o psicólogo social Saul Kassim. O especialista explicou detalhadamente ao tribunal como as técnicas de interrogatório policial e o esgotamento físico extremo podem induzir pessoas inocentes a fornecerem depoimentos mentirosos e auto-inculpatórios. Após um julgamento que se estendeu por 3 meses, sob a supervisão do juiz Victor M. Ort, John Cogat foi formalmente absolvido de todas as acusações no dia 21 de dezembro de 2005. Como reparação pelos anos perdidos, Dennis Halstead e John Restivo processaram o condado de Nassau e receberam uma indenização de $18 milhões cada um, valor correspondente a $1 milhão por cada ano passado na prisão. John Cogat, por ter seguido um caminho jurídico separado, recebeu inicialmente o valor de $1.500.000 do Tribunal de Reclamações do Estado. Com a absolvição definitiva dos 3 suspeitos originais, o assassinato de Teresa Fusco foi oficialmente reclassificado como um caso arquivado, permanecendo sem qualquer suspeito viável por quase 2 décadas, enquanto o verdadeiro culpado continuava em liberdade. O progresso tecnológico permitiu que a investigação fosse retomada em novembro de 2023, quando os detetives do condado de Nassau decidiram enviar os swabs vaginais originais coletados durante a autópsia em 1984 para o laboratório Othram Inc., localizado em Houston, no Texas. Este laboratório especializado em análises forenses avançadas conseguiu gerar um perfil de DNA completo e detalhado do agressor, o qual foi inserido em bancos de dados públicos de genealogia genética. Utilizando essa tecnologia, especialistas do FBI realizaram buscas por correspondências genéticas que permitiram identificar parentes distantes do perfil desconhecido, especificamente indivíduos que eram primos de 3º ou 4º grau do suspeito. Através da construção meticulosa de árvores genealógicas e do cruzamento de informações históricas, os investigadores chegaram a uma família específica que residia em Lynbrook na época do crime, em 1984. O cerco investigativo estreitou-se até que um nome específico emergiu como o principal suspeito: Richard Bilodeau, um homem que possuía 23 anos de idade quando Teresa foi assassinada. Os registros históricos confirmaram que na data do crime, Bilodeau vivia com seus avós na Treadwell Avenue, número 16, um endereço situado a apenas 1,5 km de distância, tanto da pista de patinação Hot Skates quanto da residência da família Fusco. A fase operacional da nova investigação começou com uma vigilância discreta sobre Richard Bilodeau, que aos 63 anos de idade levava uma vida aparentemente comum em Center Moriches, trabalhando no turno da noite em uma unidade do Walmart. Em fevereiro de 2024, a equipe de detetives que o monitorava observou o suspeito descartar um copo de smoothie e um canudo plástico em uma lixeira de uso público situada nos arredores de uma loja de bebidas. Os investigadores coletaram imediatamente os materiais descartados e os enviaram para uma análise laboratorial urgente com o objetivo de extrair material genético para comparação. O resultado do exame foi contundente, revelando que o DNA encontrado no canudo descartado
apresentava uma correspondência de 100% com o perfil genético do sêmen extraído do corpo de Teresa Fusco há 4 décadas. Ao buscarem informações sobre o passado do suspeito, os policiais ouviram de vizinhos daquela época que Bilodeau era considerado um jovem estranho, solitário e perturbador, sendo que muitos pais alertavam seus filhos para que mantivessem distância dele. Além disso, a investigação revelou que no ano de 1984, o suspeito trabalhava operando uma van de café móvel, uma ocupação que lhe garantia a mobilidade necessária para circular por toda a localidade de Lynbrook sem despertar qualquer tipo de suspeita ou atenção indesejada. A prisão definitiva de Richard Bilodeau ocorreu em 14 de outubro de 2025, marcando o fim de uma espera que durou quase 41 anos desde o cometimento do crime. Durante o interrogatório inicial conduzido pela unidade de homicídios, o suspeito negou veementemente qualquer conhecimento sobre quem era Teresa Fusco ou sobre o crime ocorrido na década de 80. No entanto, Bilodeau acabou fazendo uma declaração comprometedora e altamente suspeita aos policiais, ao comentar que, naquela época, as pessoas conseguiam escapar impunes de assassinatos. Esta fala foi destacada posteriormente pela promotora distrital Anne Donnelly, que rebateu publicamente o comentário do suspeito ao afirmar que os tempos haviam mudado e que a tecnologia atual não permitia mais tal impunidade. Com base nas evidências genéticas irrefutáveis, Bilodeau foi formalmente indiciado por homicídio em 2º grau, respondendo tanto por assassinato intencional quanto por assassinato cometido durante a prática de um estupro. Ao ser apresentado ao tribunal no dia 15 de outubro de 2025, o réu declarou-se inocente de todas as acusações perante a juíza Helen Gugerty. Devido à gravidade das acusações e ao risco envolvido, a magistrada determinou que Bilodeau permanecesse sob custódia estatal, sem o direito ao pagamento de fiança, garantindo sua permanência na prisão até o desenrolar do processo judicial. O desfecho do caso trouxe à tona o imenso peso emocional acumulado pela família Fusco ao longo das décadas, simbolizado pela presença de Thomas Fusco, pai da vítima, na conferência de imprensa oficial. Thomas, que já contava com mais de 80 anos de idade, segurava emocionadamente uma pequena fotografia da filha adolescente enquanto ouvia os detalhes sobre a captura do verdadeiro culpado. Infelizmente, Connie Napoli, a mãe de Teresa que lutou incansavelmente por justiça, faleceu no ano de 2019, partindo sem ter a oportunidade de ver o homem responsável pela morte de sua filha ser identificado e preso. A estratégia da defesa de Bilodeau, liderada pelo advogado Dan Russo, concentra-se agora em destacar a fragilidade histórica do processo, utilizando as 3 condenações errôneas do passado como um argumento central para pedir cautela e reforçar a presunção de inocência. Por outro lado, os promotores atuais enfrentam um desafio jurídico inusitado, pois precisam lidar com o fato de que promotores de gerações anteriores diminuíram publicamente a importância das amostras de DNA no passado para tentar sustentar a culpa de John Cogat. Apesar desses obstáculos legais e da dor de reviver o trauma, Thomas Fusco expressou otimismo e gratidão, declarando que sente que desta vez as autoridades finalmente identificaram o homem correto e que o caso caminhará para uma finalização real e definitiva. Atualmente, Richard Bilodeau permanece aguardando o início do julgamento formal, enquanto o processo encontra-se em fase de procedimentos pré-julgamento sob custódia rigorosa.